Salve pessoas, videozinho rápido aqui sobre a proporcionalidade, né, o chamado princípio da proporcionalidade, que, enfim, naquela perspectiva de Alex, na verdade a proporcionalidade é uma regra, né, sua aplicação vai se dar com base no tudo ou nada, digamos assim, né? Ou ela é ou não é, ou a medida é adequada ou não é, ou é necessária ou não é, ou é proporcional em sentido estrito ou não é. Então, assim, não comporta sopesamento. Mas, enfim, não vou entrar muito nessa coisa de teoria dos princípios, que a gente já viu, nem, sei lá, fórmula peso de Alex, essas coisas. Se tiver alguma dúvida sobre isso, alguma coisa assim, eu posso indicar um texto, eu posso até gravar um vídeo depois sobre isso, né? Mas aqui eu vou focar na proporcionalidade. A minha base para esse vídeo, tá aqui, foi esse livro aqui, né? O Princípio da Proporcionalidade na Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, Limites e Possibilidades, que é do Gustavo Ferreira Santos. Minha edição meu livro é autografado, tá aqui, dedicatório e tudo. Esse é um trabalho pioneiro sobre o princípio da proporcionalidade aqui no Brasil, trabalho muito bom. Infelizmente, Gustavo acabou seguindo por outros rumos aí, está pesquisando outras coisas. Não acho que ele vai ver esse vídeo, mas enfim, se por acaso vier assistir, Gustavinho, vamos atualizar o livro, né? Vamos, enfim, fazer uma nova tiragem desse anado, porque é um trabalho de referência que acaba não sendo tão lembrado assim, porque o livro já foi esgotado tem algum tempo. Tá bom. Então eu estava dizendo a vocês que o princípio da proporcionalidade é essa técnica, essa máxima, né, que permite que a gente avalie políticas públicas, que permite que a gente avalie a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei, e que permite também que a gente resolva a colisão de direitos fundamentais num caso concreto. Tá certo? Por que eu acho ela interessante? Por que na verdade ela é interessante? Porque ela nos dá critérios racionais de análise, não é? Tanto para analisar o caso concreto em si, quanto para analisar depois uma decisão judicial que tenha sido baseada na proporcionalidade, que é o que a gente vai fazer aqui com o caso Siegfried Ellwanger, que foi julgado pelo STF, tá bom? Então, a proporcionalidade não é um remédio para tudo, mas ela é bastante útil. Ela nos dá um critério racional, pelo menos. Um dos problemas do judiciário brasileiro, né, um dos problemas reconhecidos aí nos últimos tempos, é que os juízes muitas vezes decidem e tiram suas decisões assim da consciência. Ninguém sabe da onde é que ele tirou, né? Ele acha alguma coisa e ele busca uma fundamentação para isso. E eu nem sei se poderia ser de outra forma, mas é muito comum a gente ver juiz afastando uma regra, afastando um dispositivo legal, claro, para aplicar um princípio obscuro aí, que ninguém sabe bem o que é, só porque, enfim, é aquela decisão que ele quer proferir. Isso vem sendo criticado, né, por alguns juristas, como Lênio Streck, Marcelo Neves e tantos outros, né? E, ao meu ver, essas críticas que vêm sendo feitas, elas desconsideram alguns pontos fundamentais. Você pega Lênio Streck, por exemplo, às vezes ele se comporta como um ultrapositivista, não é? Não, porque se a lei é clara, se a regra é clara, ela precisa ser aplicada e tal. Falta pouco falar em subsunção do fato à norma, etc. E assim, ele, enfim, não considera que isso sempre existiu na história do Brasil, sempre teve juiz dando decisão contra a legem, sempre teve juiz, enfim, sendo ativista, e, enfim, apenas a gente começou a falar realmente nisso, a prestar atenção realmente nisso desde 88, né? Então tem casos aí, casos inclusive de relevância política considerável, que são já bem antigos na nossa experiência constitucional, e que as pessoas desconsideram, né? Então, essa primeira coisa não é um fenômeno novo, né? Essa loucura dos princípios é nova enquanto fundamento, enquanto teoria no Brasil, relativamente nova, porque de 88 para cá já tem muito tempo, né? Lênio Streck, inclusive, é um dos par desse negócio aí, ele foi um dos que ajudou a trazer isso para o Brasil, né? Mas, enfim, talvez essa retórica dos princípios seja algo razoavelmente novo, mas o juiz sendo ativista no Brasil definitivamente não é. Eu costumo brincar que durante a ditadura militar o juiz seria ativista nem que ele não quisesse, né? Porque durante um certo período nós tivemos duas ordens conflitantes. Então, você tinha a Constituição, a lei que dizia uma coisa, às vezes você tinha, para aquele caso concreto, um ato institucional dizendo outra diferente. Então, se você aplicasse a lei, se aplicasse a Constituição, era ativista, né, contra o ato institucional. Se aplicasse o ato institucional, estava sendo ativista contra a Constituição. Então, é uma coisa assim, meio... Não é novo.
é algo constante na história do Brasil, né? Isso está relacionado com a própria formação histórica e estrutura do nosso poder judiciário, né? Que, vamos ser honestos aqui, não é bom, é ruim. Existem bons juízes no Brasil, existem muitos, mas o judiciário em si, como um todo, pegando o grupo, ele é bem ruim, né? A gente tem muito juiz que rasga a Constituição, a gente tem muito juiz que dá decisão aí teratológica, profere decisão teratológica, e enfim, eu sei que quando eu digo essas coisas eu acabo ofendendo a subjetividade de alguém, tá certo? Se o cara é juiz, ele se sente ofendido. Mas querido, é só tu pensar o seguinte, você pode ser um bom juiz, mas eu tenho certeza absoluta que você tem algum colega de trabalho, sabe, às vezes na vara do lado da tua, que você sabe que se encaixa perfeitamente nessas críticas que eu estou fazendo. E quanto ao Lênio, assim, eu não estou dizendo que Lênio não é inteligente, ele não é bom, não, ele é inteligente, ele ganhou um prêmio Jabuti, merece, né? O Lênio é um cara inteligente, né? Mas o que eu estou dizendo é, ele foi um dos responsáveis, né, por trazer esse pensamento neoconstitucionalista para o Brasil. E nas críticas dele, muitas vezes, ele acaba não abordando essas questões fundamentais. São questões de poder e de formação histórica do poder judiciário no Brasil. Então, o que eu estou dizendo é isso, tá certo? Então, esses caras são bons, são inteligentes, né? Lênio é inteligente, Marcelo Neves, bem mais inteligente do que ele, né? Mas fazem essas críticas assim, como é que eu vou dizer? Desconsiderando, se apegando, às vezes, muitas vezes, demais à forma e, enfim, sem considerar questões de poder real que estão por trás. E eu tenho certeza absoluta que eles dominam o referencial teórico mais do que suficiente para fazer esse tipo de análise também. Jurista é um pouco formalista mesmo, né? Mas eu acabei me estendendo aqui, né? Acabei me empolgando e não estou falando da proporcionalidade em si. Tá, pessoal, a proporcionalidade foi desenvolvida pela jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão e, como eu já disse a vocês, ela possui uma estrutura racionalmente definida, né, com subelementos independentes, que são adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. O que é que diz cada uma desses subelementos? Eu ia dizer subtécnicas, subprincípios, mas enfim, vamos chamar de elementos mesmo. A adequação, né? Virgílio Afonso da Silva vai dizer que a adequação, uma medida estatal vai ser adequada quando o seu emprego fizer com que o objetivo legítimo pretendido seja alcançado ou pelo menos fomentado. Tá, eu quero deixar claro desde já que eu vou deixar esse artigo do Virgílio Afonso da Silva disponível para vocês. E vou deixar também a decisão do caso Elvanger, né? O artigo do Virgílio é fortemente recomendável que vocês leiam. A decisão do caso Elvanger é bom que leia também, é bem interessante ela. E o livro de Gustavo Ferreira Santos, infelizmente eu não tenho como deixar, porque eu só tenho a versão impressa. E, enfim, gostaria muito de disponibilizar para vocês também, mas lamentavelmente só tem uma versão impressa. Então, tá certo, né? O que é a adequação? A adequação é o seguinte: numa colisão de direitos fundamentais, na análise da constitucionalidade de uma lei, ou quando a gente tem uma determinada política pública que a gente está avaliando, a gente tem uma medida que está sendo adotada e um objetivo que é pretendido. Então, vamos pegar aqui um exemplo de uma política pública. Não é? Estão construindo um segundo aeroporto no Crato, aqui do lado de Juazeiro, com o objetivo de, enfim, de desenvolver a região, com o objetivo de, sei lá, facilitar o transporte de pessoas. Tá bom. Será que isso realmente é necessário, né? Aqui do lado, 12 quilômetros, fazer um novo aeroporto, considerando que já tem um aqui em Juazeiro? Na adequação, se o objetivo é facilitar o trânsito de pessoas, certamente um aeroporto facilita, né? Então, seria adequada. Totalmente diferente seria se estivesse sendo construído um porto, porque aqui não tem mar, você está fazendo um porto em terra firme, não ia ser adequado, porque não ajuda a fomentar nada, não ajuda a produzir nada. Então, a adequação é isso. Você tem um meio, você tem um objetivo, esse meio é capaz de te levar a esse objetivo que você pretende, ou pelo menos te ajudar a chegar lá. Se a resposta for sim, vai ser adequado. Necessidade. Virgílio Afonso da Silva vai dizer que um ato estatal que limita um direito fundamental é somente necessário caso a realização do objetivo perseguido não possa ser promovida com a mesma intensidade por meio de outro ato que limite, em menor medida, o direito fundamental atingido. Tá, o que é isso aqui? É como Gilmar Mendes diz, aqui a gente busca um meio menos gravoso e igualmente eficaz. Então aqui você sempre vai fazer um comparativo entre medidas diferentes, né?
Tá, você tem essa proposta de construção de um aeroporto, mas ela é a única? Será que uma rodoviária não, sei lá, ampliar a rodoviária não ajudaria mais? Um anel viário na cidade não ajudaria mais? Ou simplesmente ampliar o aeroporto da cidade vizinha não ajudaria mais? Então você vai comparar a medida que você tem e você vai ver, fazer essa análise comparativa com outras medidas possíveis e ver se tem alguma outra, não é, que possa te permitir atingir o objetivo com a mesma intensidade, né, sem ofender tanto os direitos fundamentais, sem atingir tanto os direitos fundamentais. Isso vai ficar mais claro no caso Elvanger, tá bom? E por fim, a proporcionalidade em sentido estrito, né, que é onde a gente faz a ponderação propriamente dita. Consiste em um sopesamento entre a intensidade da restrição do direito fundamental atingido e a importância da realização do direito fundamental que com ele colide e que fundamenta a adoção da medida restritiva. Aqui, pessoal, em poucas palavras, você vai analisar o seguinte: a medida que você está analisando, ela é adequada, ela é necessária, mas será que ela realmente é boa, no sentido de que, será que ela realmente tem mais prós do que contras? Será que ela realmente se justifica? Essa talvez seja a fase dotada de maior subjetividade. Eu já estava feliz que eu ia conseguir gravar o vídeo todo, gaguejando pouquíssimo e sem nenhuma interrupção e tal, e aí, enfim, tive um problema aqui, tive que parar. Um exemplo interessante, pessoal, de como a proporcionalidade em sentido estrito é importante é dado pelo Virgílio Afonso da Silva, nesse artigo que eu vou deixar para vocês, não é? Que é o proporcional e o razoável. Ele fala o seguinte: suponha que o objetivo do Estado fosse combater a epidemia do HIV, então impedir a proliferação do HIV. Uma medida possível, né, uma alternativa, em tese, seria você obrigar todas as pessoas a fazerem o exame e as pessoas que tivessem o vírus serem encarceradas, tá certo? Tá. Isso seria adequado? Sim, ajudaria a fomentar o objetivo que é o combate à epidemia, né, o combate à proliferação do HIV. Porque se a pessoa testou positivo, ela vai ficar encarcerada, então assim, ela vai ficar encarcerada junto de outras pessoas com HIV, então ela não vai passar esse vírus para quem não tem. Então ela é adequada no sentido em que ela fomenta o objetivo, né? O encarceramento de pessoas com HIV fomentaria o combate à epidemia. Então ela seria adequada. Ela seria necessária no sentido de ser o meio mais eficaz possível? Também. Ela acaba passando também, né? Porque, embora, enfim, seja um ato extremamente desumano, mas tá, vamos aplicar a proporcionalidade aqui. Se você encarcera todas as pessoas que têm HIV, essas pessoas não vão passar para pessoas que não têm o vírus, então é o meio mais eficiente, tudo certo. Ela é proporcional em sentido estrito? Absolutamente não, porque você tem esse objetivo que é combater a epidemia do HIV, tá certo? Esse até seria um meio mais eficiente, mas é um meio absolutamente desumano, é um meio absolutamente desproporcional, é um meio nazista, né? Seria campos de concentração para infectados, pelo amor de Deus, isso não seria um absurdo absoluto. Então, não seria proporcional em sentido estrito. Como eu disse a vocês, a fase da proporcionalidade em sentido estrito talvez seja a que seja mais subjetiva, né? Porque você vai considerar os direitos fundamentais colidentes, né? O direito à dignidade da pessoa humana dessas pessoas, o direito à liberdade de locomoção, etc, etc e tal, e do outro lado, sei lá, uma pretensa saúde pública. Mas enfim, aqui é onde você vai ter uma tendência maior à subjetividade e eu vou mostrar isso daqui a pouco. Tá certo. Vamos falar agora do caso Elvanger, tá certo? Quem foi Siegfried Elvanger? Ele foi um camarada que publicou e vendeu livros, seus e de outros autores, que tinham como ponto em comum uma visão extremamente depreciativa do povo judeu. Ele foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 20 da Lei nº 7.716/89, praticar, induzir ou incitar pelos meios de comunicação social ou publicação de qualquer natureza a discriminação ou preconceito de raça, cor, religião, etnia ou procedência nacional, pena reclusão de 2 a 5 anos. Certo? Do que ele foi acusado? De ter praticado racismo contra os judeus, tá certo? O cara fez livros aí dizendo coisas que, sei lá, as vítimas da Segunda Guerra não eram os judeus, eram os alemães, que não tinha campo de concentração, não tinha nada. Quer dizer, imagina aí, você é um judeu, tá certo? Isso é uma parte trágica da tua história. Você muitas vezes tem, sei lá, um pai, um avô
que morreu no campo de concentração, que teve preso, e você se deparar com isso, né? Isso é algo muito ofensivo, seria extremamente ofensivo para você. Então, ele foi acusado de racismo, né, foi condenado por racismo. Essa condenação foi mantida no Tribunal de Justiça, ele entrou com habeas corpus no STJ e posteriormente no STF. Então, o caso chega no STF via habeas corpus. A gente tem aqui uma clara colisão de valores e direitos fundamentais, né? De um lado, tem certamente a liberdade de expressão do Elvanger, liberdade de manifestação do pensamento dele. Ele sempre podia dizer, mas eu penso isso e eu quero dizer isso, tá certo? Além disso, sei lá, até a liberdade econômica, né? Porque era a editora dele, então, de um lado tinha esses direitos fundamentais, né? A liberdade de expressão dele, vamos focar na liberdade de expressão, que está constitucionalmente assegurada, protegida. Do outro lado, outros valores fundamentais, como a dignidade da pessoa humana do povo judeu, a necessidade de promover uma sociedade, enfim, pluralista, tolerante, etc., né? O respeito a essas pessoas que estavam sendo ofendidas pelas publicações dele. Nesse caso, o habeas corpus 82424, dois ministros, né, se pautaram pelo princípio da proporcionalidade, assim, muito claramente. Não foram os únicos que identificaram colisão de direitos fundamentais. Celso de Mello também identificou, falou em ponderação e tal, mas Marco Aurélio e Gilmar Mendes, eles claramente disseram, olha, eu vou decidir esse negócio aqui com base no princípio da proporcionalidade. E é o que eles decidiram. Eles analisaram se a prisão do Elvanger, né, a manutenção dele preso, a condenação dele, para ser mais específico, a imprescritibilidade, né, do racismo, se isso seria o suficiente para atingir o fim necessário, né, o fim almejado, que é a manutenção da dignidade da pessoa humana do povo judeu, a construção de uma sociedade pluralista, digna, justa, etc. Tá bom. Gilmar Mendes entendeu que negar o habeas corpus seria adequado para promover uma sociedade pluralista e a dignidade da pessoa humana. Então ele votou sim, tá certo? Ele entendeu, disse, olha, eu vou negar o habeas corpus, eu vou manter o Elvanger preso, porque isso ajuda a fomentar a produção de uma sociedade pluralista e ajuda a fomentar a dignidade da pessoa humana. Então ele entendeu que sim. Marco Aurélio entendeu que não. Ele entendeu que negar o habeas corpus não iria acabar com a discriminação ao povo judeu. Então ele já entendeu que não. Detalhe interessante aqui, pessoal. A aplicação do princípio da proporcionalidade, aqueles elementos são subsidiários. Se você entendeu que não é adequado, você não precisa ir para a necessidade. Se é adequado, mas não é necessário, você não precisa ir para a proporcionalidade em sentido estrito. Então, quando não passar em um dos critérios, você para ali mesmo, tá certo? Então, Marco Aurélio já poderia ter parado aqui. Ele entendeu que não era adequado, ele já podia encerrar o voto dele aqui, mas ele foi até o final, tá certo? Então, na adequação, manter o Elvanger preso é adequado, ajuda a fomentar o fim pretendido? Para Gilmar Mendes, sim. Para Marco Aurélio, não. Por quê? Qual foi o pulo do gato aqui? Observem que eles basicamente identificaram objetivos distintos, né? O Gilmar Mendes estava preocupado com um objetivo, que seria a construção de uma sociedade pluralista e a dignidade da pessoa humana do povo judeu, e o Marco Aurélio estava preocupado em acabar com a discriminação aos judeus. Então, enfim, tem uma diferençazinha sutil, mas tem. Me parece aqui que o Marco Aurélio foi quem errou mais, porque não se trata de acabar ou não, né, mas se fomentaria uma diminuição da discriminação. Mas, enfim, é o entendimento dele. Certo. Na sequência, aplicação da necessidade, né? Gilmar Mendes entendeu que a medida era necessária, palavras dele. Também não há dúvida de que a decisão condenatória, tal como proferida, seja necessária sob o pressuposto da ausência de outro meio menos gravoso e igualmente eficaz. Então ele entendeu que era necessário. Já Marco Aurélio entendeu mais uma vez que não, ele disse, na hipótese, a observância desse princípio deixa ao tribunal apenas uma solução cabível. Ante a impossibilidade de aplicar outro meio menos gravoso ao paciente, conceder a ordem garantindo a liberdade de manifestação do pensamento, preservados os livros, já que a restrição a tal direito não garantirá sequer a conservação da dignidade do povo judeu. Aqui, pessoal, no primeiro momento a gente tem a impressão que Gilmar Mendes acertou e Marco Aurélio errou, né? Mas na verdade os dois erraram. Por quê? Na necessidade você tem que comparar medidas. Tá certo? Então você teria que comparar a prisão do Elvanger com outras medidas que também pudessem ser aplicadas, como por exemplo, sei lá, multa, recolher os livros,
fechar a editora dele, etc. Então você precisa avaliar se existe outro meio menos gravoso e igualmente eficaz. Quem andou mais perto de fazer essa comparação foi o Gilmar, mas ele não fez propriamente dito, tá certo? Ele só mencionou o que era, mas ele não comparou com nenhum outro meio possível. Marco Aurélio, então, é que não comparou mesmo, tá certo? Só um parênteses aqui. Eu tô falando de Gilmar, Marco Aurélio, como se os caras fossem meus amigos, né? No direito tem muito essa coisa, né? O excelentíssimo ministro. Pessoal, todo mundo sabe que eles são ministros, que eles são inteligentes, que eles são competentes para estar no STF, né? Então, eu não precisando data vênia, discordo do ministro. Não, Gilmar Mendes e o Marco Aurélio. Fica até mais didático, né? A gente fica mais rápido, sem tanta pompa. Certo. Na proporcionalidade em sentido estrito, Gilmar Mendes entendeu que sim. Para ele, a decisão atende, por fim, ao requisito da proporcionalidade em sentido estrito. Nesse plano, é necessário aferir a existência da proporção entre o objetivo perseguido, qual seja a preservação dos valores inerentes a uma sociedade pluralista, da dignidade da pessoa humana e o ônus imposto à liberdade de expressão do paciente. E ele continua dizendo que a liberdade de expressão é importante, mas a dignidade da pessoa humana, o pluralismo, etc., são mais importantes. Veja, aqui ele também deu uma erradazinha. Por quê? Porque ele fez uma ponderação muito em abstrato. Ele deveria ter feito uma ponderação mais ligada ao caso concreto, sabe? Olha, nesse caso aqui, a dignidade da pessoa humana e a construção de uma sociedade pluralista seria mais importante por isso, por isso, por isso e por isso, tá certo? Ele fez uma ponderação muito em abstrato. Mas, enfim, foi o entendimento dele. Já Marco Aurélio, que, só relembrando para vocês, se não era adequado, ele não precisava ter chegado até aqui, tá certo? Se não era necessário, ele não precisava ter chegado até aqui, mas ele chegou a falar na proporcionalidade em sentido estrito. Ele vai dizer, não, cumpre perquirir se é razoável dentro de uma sociedade plural como a brasileira, restringir-se determinada manifestação de opinião por meio de um livro, ainda que preconceituosa e despropositada, sob o argumento de que tal ideia incitará a prática de violência, considerando-se, todavia, o fato de existirem mínimos indícios de que o livro causará tal revolução na sociedade brasileira. E mais, se é razoável punir o paciente pela edição de livros alheios, responsabilizando-o por ideia que nem sequer lhe pertencem. E acho que ficou um errinho aqui, ideias que nem sequer lhe pertencem, talvez. Vou verificar isso. Tendo em vista que há outras maneiras mais fáceis, rápidas e econômicas de a população ter acesso a tais pensamentos, como a internet, etc. Tá, o raciocínio dele aqui até faz sentido, né? Poxa, de fato, essas ideias estão soltas aí na internet. Será que prender o Siegfried Elvanger realmente vai resolver alguma coisa? Tá, o raciocínio dele... Desculpa. Enfim, mais uma interrupção. Vocês já devem ter notado que minha voz está um pouco embargada, eu estou um pouco gripado, tá certo? Mas enfim, desconsiderem, né? Não vou editar aqui nesse negócio não, vai ficar do jeito que tá. Tá bom, prosseguindo. Então, o Marco Aurélio, o raciocínio dele até faz sentido, mas observem que ele não fez uma análise da proporcionalidade em sentido estrito. Ele não identificou direitos fundamentais, valores colidentes e fez a ponderação, o sopesamento. Ele não faz isso. Tá certo? Embora o que ele está dizendo aqui faça algum sentido, ele não aplica a proporcionalidade em sentido estrito. Então é isso, pessoal. A proporcionalidade é isso. Não é uma panaceia, tá certo? Não permite que a gente encontre a resposta correta para o caso. Tanto é que vocês viram, né? Nós vimos aí dois ministros aplicando e chegando a resultados totalmente diferentes, tá certo? Mas a vantagem da proporcionalidade é que ela fornece um critério racional de análise e aplicação. Então, a partir do momento em que eles estão desenvolvendo o raciocínio deles com base na proporcionalidade, estão julgando o caso com base na proporcionalidade, eles estão mostrando o critério racional deles, que eles utilizaram para chegar à solução, à decisão do caso, tá certo? Então a proporcionalidade não afasta a sua subjetividade, mas ela pelo menos é um critério racional, sabe? Não fica aquela decisão assim que parece que o cara tirou sei lá, da consciência dele, né? Que ele jogou uma moeda para cima e disse, vou decidir dessa forma. Não. Então ela fornece um critério racional. E ela é muito boa para a gente também, né, que estuda direito, porque ela permite que a gente analise, né? Ela permite que a gente analise, é ótimo. Ela permite que a gente analise esse processo de construção da decisão. Ela permite que a gente avalie como
essa decisão foi construída, que foi o que a gente fez aqui no julgamento, nos votos do Gilmar Mendes e do Marco Aurélio no julgamento do caso Elvanger. Então é isso, pessoal. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado, né? Esse era para ser um vídeo pequeno, talvez até tenha ficado um pouco grande por causa das minhas digressões, mas é porque é um assunto interessante, é um assunto empolgante, né? Isso é a proporcionalidade, tem essa estrutura lógica. Diferente do que muita gente pensa, não se confunde com razoabilidade, né? A proporcionalidade vem da Alemanha, a razoabilidade vai vir da Inglaterra e Estados Unidos, de outro lado. A razoabilidade, no máximo, seria a adequação na proporcionalidade, então são coisas diferentes. Eu espero que esse vídeo, tem muita confusão, né, sobre a proporcionalidade, eu espero que esse vídeo ajude a facilitar o nosso entendimento aí, de alguma forma. É isso, espero sinceramente que tenham gostado. Bons estudos a todos e a todas.